Olá, aqui estamos para nosso encontro ao vivo, a reunião do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. E eu estou, claro, feliz por mais uma vez encontrar você que já está aqui chegando para esse nosso encontro, as pessoas vão aos poucos acessando a live, hoje com um assunto realmente muito interessante, muito importante. E o assunto sempre, né, é a conquista da saúde, essa conquista que é a meta mais importante para você viver sem adoecer. Sim, é exatamente isso, é viver sem adoecer, o que é perfeitamente possível, e é assim que deve ser. Mas o nosso encontro, ele se chama o Ser Saudável, Viver Sem Adoecer, porque é essa condição que nós queremos conquistar na nossa vida, e eu dizia que é perfeitamente possível ser alcançada, né? É assim que pode e deve ser na sua vida. Enfim, para você viver, olhe, sem frequentar filas de clínicas, laboratórios, hospitais, ao contrário, dedicar seu tempo, sua energia, sua capacidade, seus recursos para produzir, para trabalhar para você, para sua família e para viver com qualidade, expressando o seu máximo potencial, o potencial que está dentro de você, através de um corpo habilitado com saúde. Então, esse é sempre o meu foco, é contribuir para que a saúde seja essa realidade na sua vida, essa conquista que você, sem dúvida, deseja, e também para que seja uma conquista para os seus familiares, porque à medida que você participa, que você aprende, você transmite, você comenta, e como nós sabemos que a saúde é uma questão de educação, de aprendizado, ouvindo e é transmitindo para outras pessoas que a saúde vai sendo alcançada, para sairmos dessa realidade de tanta gente doente, tanto hospital superlotado, de tantas farmácias proliferando nas cidades, com medicamentos sendo cada vez mais usados. Então, é para fugir dessa realidade triste, que nós falamos de imunidade. Imunidade, porque imunidade é o estado de defesa do seu corpo, é o estado que garante sua saúde. Você estar, olha a palavra, está imune, está isento de problemas de saúde, está protegido, está livre, não ser atingido por agentes agressores que existem na vida. Imunidade é isso. É, na verdade, a maior garantia para a manutenção da sua vida. Então, quando a gente fala em fortalecer sua imunidade, em aumentar a sua imunidade, se trata disso. Então, veja como é um assunto essencial para que você cada vez mais se firme nessa ideia. São essas ideias que repetidas, e eu repito muito mesmo, que vão ficando na sua mente, vão se estabelecendo e passam a ser do conhecimento prático do seu dia a dia. Então, imunidade é um desses assuntos. Agora, como funciona essa imunidade? Veja, o corpo conta com um sistema de defesa contra o ataque de invasores. Invasores biológicos, micro-organismos, vírus, bactérias, contra substâncias tóxicas que invadam o organismo também, nós vamos ver mais sobre isso. Então, imunidade é esse sistema de proteção contra essas agressões às quais estamos expostos na nossa vida e que faz parte do chamado sistema imunológico. O sistema imunológico que é como um sistema composto de soldados. São soldados que vão à guerra para defender, para não deixar que o inimigo leve a melhor, que o inimigo prevaleça, que a doença se estabeleça, que a morte aconteça. Então, trabalhar com imunidade é isso. É você fazer com que esse sistema funcione dessa maneira protetora para você. Agora, olha que coisa interessante. É constituído de células, de tecidos, de reações, de sistemas. Eu digo que é um sistema sofisticado, poderoso, complexo, que está dentro do nosso corpo, do meu corpo, do seu corpo,
para nos defender. Essa defesa está aí dentro de você. Na verdade, você não precisa nem saber como ela funciona. É só importante você saber que ela existe e o que você precisa fazer para fortalecer, que é o que nós vamos ver hoje. O que você precisa fazer para não atrapalhar, porque muitas vezes acontece isso. A pessoa, além de não fortalecer, ainda atrapalha, ainda inibe esse sistema de defesa. Então, veja que é muito grave. Então, a imunidade é um verdadeiro arsenal de defesa que precisa estar funcionando bem para combater e vencer esses agressores e garantir a sua saúde, a minha saúde. Esse sistema existe, está pronto, você só precisa dar as condições para ele funcionar. É como um carro, um automóvel. Ele está pronto para funcionar. Você até imaginar um carro 0 quilômetro, um carro novinho que você tem em suas mãos. Esse carro está pronto para funcionar, com tudo pronto, mas ele precisa das condições que você é que vai proporcionar. Ele precisa de calibragem de pneu, precisa de óleo, precisa do combustível, tudo isso de maneira correta, adequada, precisa do piloto para conduzir. Então, assim somos nós com relação à imunidade. É um sistema que está pronto dentro do seu corpo, mas nós temos algumas coisas para fazer, para conduzir, para pilotar esse sistema e ele funcionar na essência do seu potencial, garantindo essa saúde. Por isso que quando eu digo aqui para vocês, viver sem adoecer, é exatamente isso que é para ser. Olha, eu digo para vocês, mas eu não vou nem me referir a mim, mas a muitos pacientes que dizem, são anos e anos sem tomar um medicamento químico, sem precisar tomar um medicamento, sem adoecer. É assim que pode e deve ser, é isso que nós buscamos. Mas perceba, é você botar esse sistema para funcionar. O sistema imunológico, essa imunidade, ele é um sistema como são os outros. Por exemplo, você tem no seu corpo, você tem o sistema respiratório, que fornece o oxigênio e elimina o gás carbônico, é a função respiratória. Você tem um sistema digestivo, você tem um sistema cardiocirculatório, né? Enfim, todos esses sistemas, eles precisam funcionar bem. Da mesma forma, o sistema imunológico. Então, a sua imunidade vai ser boa, ótima, perfeita, se você der condições para esse sistema funcionar bem, que é o que a gente vai ver aqui. Para ele funcionando bem, não adoecer, não ter doenças, não complicar, não morrer precocemente, que é uma realidade que a gente ainda vê acontecendo muito. Por exemplo, a ação do medicamento homeopático é uma curiosidade que eu quero passar para vocês. Eu, como médico homeopata, uso há mais de 35 anos o medicamento homeopático. A função do medicamento homeopático é estimular a imunidade. Na verdade, quem atua promovendo a cura é a imunidade, é o corpo. O medicamento é um estímulo. Vocês sabem o que funciona dessa mesma forma? É a vacina. A vacina que está tão falada, tão em voga atualmente, né? Na verdade, a ação curativa não é a vacina. A vacina não contém uma substância que vai lá e determina a resolução, a destruição do vírus. Não. A vacina depende do funcionamento do sistema imunológico. A vacina é um estímulo a este sistema imunológico que nós estamos falando aqui para vocês, para que ele, fortalecido, ele vença o agente agressor, no caso, o vírus. Então, vocês estão vendo que a vedete da história é o sistema imunológico? Tanto é que quando esse sistema imunológico não funciona, não tem vacina que adiante. O estímulo da vacina não é suficiente para que o resultado aconteça, porque não há resposta por parte do organismo. Assim, o medicamento homeopático. Então, isso tudo para mostrar para vocês o quanto, na base da vida, da saúde, da garantia do viver sem adoecer, do viver longamente, é a presença e o bom funcionamento do sistema imunológico. É exatamente isso. Agora,
Assim, com vacina, olha que coisa interessante. Com vacina ou sem vacina, procure sempre fortalecer sua imunidade. Então, que também não concentre toda a sua confiança apenas numa vacina. E você até já viu como é que ela funciona, né? Então, a verdade é assim, com vacina ou sem vacina, não se esqueça do seu sistema imunológico. Mesmo porque a vacina de hoje é contra um agente viral, uma cepa, uma variante nova surge, uma cepa nova surge, que aquela vacina já não tem efetividade, e você precisa estar protegido independente de vacina, percebe? Então, vejam como é um item fundamental. Assim, 5 dicas para aumentar a sua imunidade, que é o tema da nossa conversa de hoje, e nós vamos entrar nelas agora. A primeira dica é essa: dê ao seu corpo o necessário para ele funcionar bem. É simples, né? Aliás, é uma coisa que eu sempre digo para vocês, essas orientações são muito simples, são coisas simples, né? Mas fantásticas, poderosas, nessa capacidade de promover a saúde. Então, a primeira dica é assim: dê ao seu corpo o necessário, as condições para ele funcionar bem. Porque você não precisa dizer para o seu cérebro o que ele tem que fazer, para o seu coração, para os seus pulmões, para os seus rins. Não, você só tem que dar condições para esse funcionamento, que é dar a matéria-prima, é a sua parte, é a história do carro pronto que você vai conduzir, que você vai pilotar, né? Dê condições para esse organismo executar tudo para o qual está programado. Basta você fornecer essas matérias-primas. Quais são? Vamos relembrar que vocês também já estão guardando isso na cabeça e já ficando automático. Número 1, água em abundância, comida de verdade, que significa o corpo atendido dos nutrientes que precisa. Então, quando eu digo dê ao seu corpo o que ele precisa para funcionar bem, nutrientes, aqueles que ele precisa, que ele espera, né, que ele está programado para receber, alimentos alcalinos, que vai promover boa digestão, absorção dos alimentos, flora intestinal, produzir endorfinas, uma verdadeira, um verdadeiro banho de qualidade quando a gente faz uma alimentação adequada. Então, comida de verdade. 3, exercício físico. E como eu tenho dito para vocês, não precisa ser atleta, não. Mas o que eu digo e estimulo para vocês? Assim, se movimente mais, ande mais a pé, use menos o carro. Você vai de ônibus, desce um ponto antes do seu destino e anda a pé. Usa mais escada, se movimenta mais em casa, vai cuidar do jardim, vai cuidar da planta, varrer a calçada, enfim, é se movimentar. É claro que quem tem condição de ir para uma academia rotineiramente, frequentar a academia, é ótimo, maravilhoso, né? Mas é um item assim, movimento, o corpo foi feito para movimento, né? Exercício físico. Número 4 desse cuidar bem do corpo, descanso do corpo. O sono é o maior, né? Inclusive há uma relação muito grande entre o bom sono e a imunidade. Quer dizer, uma pessoa que tenha realmente problemas do bom sono, do dormir, que viva uma inadequação, uma deficiência forte com esse descanso, isso compromete a imunidade. Então, preciso zelar para ter um bom sono, o descanso do corpo, o descanso da mente, se distrair, brincar, sorrir, virar criança, ter hobby, descanso do corpo e da mente. Sol e ar livre, essas coisas participarem mais do seu dia a dia. Não ficar mais ao ar livre, não ficar confinado em lugares fechados, em ambientes fechados, em quartos, né? Saia o máximo possível na sua casa, mais no terraço. Você vai ver que há mais situações que você pode estar mais ao ar livre e ao sol do que você realmente tem feito. Então, essas são as condições básicas, gerais e simples que significa essa primeira dica: dê ao seu corpo o necessário para funcionar bem. Porque sem essas coisas que eu falei para você, ele não vai funcionar bem. Ele vai apresentar defeito. E, inclusive, no sistema imunológico.
percebem? A segunda dica, a segunda dica que eu passo para vocês, qual é? Suplemente vitaminas e minerais para o seu corpo. Então, é assim, você se alimenta da melhor maneira possível, você dá os alimentos mais naturais, e até de preferência orgânicos, mas, mesmo a gente tendo uma boa alimentação, a realidade mostra que nós vivemos com falta de vitaminas e minerais. Faltam porque o solo já não tem o que devia ter, a terra não tem, daí o alimento não tem, o método de preparo perde mais ainda nutrientes, o método de conservação, enfim, são todas condições que empobrecem o alimento. E tudo isso faz com que nós vivamos, praticamente todos, com falta de vitaminas e minerais, e que vão comprometer esse bom funcionamento do corpo, inclusive da imunidade. Especialmente, vocês têm escutado falar, né, de algumas vitaminas, alguns minerais que são muito específicos para a imunidade. Então, você atualizar, você manter bem e no nível adequado a vitamina D, a vitamina C, né, o magnésio em especial. Então, essa suplementação, além de todos os outros componentes, né? Na prática, a gente faz uma formulação de vitaminas e minerais, complexo B, para que reponha na pessoa de acordo com a sua individualidade, de acordo com os seus sintomas, com seus problemas de saúde, eles vão requisitar, vão necessitar de vitaminas e minerais diferentes, de dosagens diferentes. Então, você saber que é importante manter esse nível adequado de vitaminas e minerais é muito importante. Porque, olha, a falta de vitaminas e minerais determina problemas físicos no corpo, problemas emocionais, por exemplo, depressão, ansiedade, situação de estresse, medos, insegurança, até comportamentos alterados de alterações psíquicas, toque, enfim, são em função de falta de algumas vitaminas e alguns minerais. E que, quando corrigidos, a resposta é fantástica. Então, afeta essa falta até o comportamento, afeta o humor, a disposição, o ânimo. Então, como é tão comum, a pessoa vem aqui, chega, porque, é claro, quem procura está lá com seus problemas, quer ficar bom, quer melhorar, chega numa situação realmente negativa, né? Uma situação deplorável de disposição física e de emocional. Você faz uma correção de todas essas coisas, do primeiro item que eu disse para vocês, e agora com essa suplementação, um mês depois a pessoa é outra pessoa. É outra pessoa. Sabe? Nas suas queixas do seu ânimo, no seu desânimo, na sua depressão, coisas que às vezes fica tentando resolver com terapias prolongadas, quando na verdade são faltas específicas, determinadas de substâncias. Então é importante saber disso, porque vocês sabem o quanto, por exemplo, a depressão está presente na vida das pessoas hoje? E muito se deve à falta de vitaminas e minerais. Entrar num quadro de Alzheimer, de demência, está muito ligado a deficiências vitamínicas e minerais. E quando corrigidos, você estaciona o processo e até regride e até melhora. Isso precisa ser sabido. Isso precisa ser sabido porque, na verdade, é uma terapia simples, é muito simples e com resultados fantásticos. Então, por isso, esse segundo item que eu coloco, essa segunda dica, quer dizer, para a sua imunidade, suplemente vitaminas e minerais. Por quê? Porque tem falta. O exemplo maior para você entender é a vitamina D. Praticamente todas as pessoas estão com a vitamina D baixa, porque é uma vitamina D que depende da exposição ao sol, é o próprio corpo que produz, quando exposto ao sol. Como as pessoas não se expõem ao sol mais, não se expõem,
A vitamina D não está baixa, não, está baixíssima em todas as pessoas. Aí você vai estudar a vitamina D, acredito, não é uma vitamina, é um hormônio de tanta ação que tem, de tanta influência em mais de 350 funções do organismo. É um exemplo dessa falta. E precisa corrigir o exemplo da vitamina D. Não é para nível de 30, 40 nanogramas por ml, como o exame mostra que é o normal. É para entre 70 e 120, para ser uma cota satisfatória para um bom funcionamento, inclusive para a imunidade. Vocês devem ter já as notícias do quanto a vitamina D, ela em si, é protetora contra vírus. E você manter esse nível, nesse nível de 70 a 120, é um elevado grau de proteção. Saibam disso. A dica número 3, evite a intoxicação do seu corpo. O que mais frequentemente intoxica? Porque intoxicação é assim, né? O que mais intoxica o corpo, e eu vou dar ideia para você do que é, e aí o que você deve evitar, mas, antes disso, você precisa, por um lado, nutrir, dar ao seu corpo, como eu já falei, aquilo que ele precisa para funcionar, mas você precisa tirar do seu corpo o que é ruim, o que é veneno, o que não serve, o que está lá intoxicando, lesando, inflamando, agredindo, adoecendo, cancerizando, inflamando. Percebe? Então, essa etapa de você limpar o seu corpo, que hoje se fala, né, o detox, né, uma linguagem mais atualizada, é o detox, que fazer a desintoxicação do corpo é fundamental. Porque o corpo, ele não pode viver invadido dessas substâncias que não são dele, que agridem, que são estranhas, que são verdadeiros venenos. Então, é nosso cuidado para ter uma boa imunidade, evitar intoxicar o corpo. Agora, como a gente mais se intoxica na prática? Substâncias prejudiciais ingeridas, você come, aspiradas pela respiração, claro, ou absorvidas na pele. São as vias que substâncias estranhas, que venenos entram no nosso corpo. É o que você come, é o que você aspira, é o que você aplica na pele, é o que é absorvido na pele. Esses dias eu atendi um paciente que ele trabalha com lavoura. E ele disse, doutor, eu aplico os venenos lá na lavoura, não usa nenhuma proteção. Então as pessoas vivem com esse grau de descuido, de descaso, parece que é veneno, mas parece que não, que é lá um sorinho fisiológico, um vaporzinho de água, e aí vai se intoxicando. Eu digo, tem um veneno que mata na hora, mas tem aquele que mata aos poucos, que lesa aos poucos, que destrói aos poucos. É esse cuidado que precisa ter. Então, através da ingestão, são as substâncias ingeridas, é o alimento, é a comida, é o que é o fator dos mais intoxicantes, especialmente através de quê? Dos alimentos, dos produtos industrializados, cheios de tinta química, corante, conservante, flavorizante, antiumectante, saborizante, corante, enfim. São substâncias estranhas, não são do corpo. Isso vai gerando um estado de intoxicação, aquilo que a gente come. Daí o ideal é comer o mais orgânico possível, vale a pena, busque alimento orgânico. Não, evitar que a alimentação seja essa fonte de intoxicação. Com o alimento que você dispõe, os vegetais, que são muito importantes, é você lavar bastante, lave em água corrente, lava bastante, o máximo possível. Isso realmente deve ser feito, né? Agora, substâncias aplicadas no ambiente que a pessoa respira, aspira, inspira, né? Principalmente aromatizantes para deixar o ambiente mais cheirosinho, ou venenos de matar insetos. Eu conheço pessoas que saem aplicando veneno de matar pernilongo, de matar isso, de matar aquilo, mas não está nem aí, aplica no ambiente que está e dorme ali naquele mesmo ambiente. É claro que isso não faz bem. São venenos que vão, no corpo, determinar agressões e complicações. Então, esse é o que se aspira.
Ainda em comida, deixa eu chamar a atenção para vocês, uma das coisas que mais agride através da alimentação, além no sentido da má qualidade, é a quantidade. O comer em excesso, a caloria vazia, que é a pessoa que come muito carboidrato, muita energia vazia, isso é muito intoxicante, muito intoxicante. Agora, a maior via de intoxicação, uma das maiores, é o uso de medicamentos. Então, tenham cuidado. Medicamentos, tenham muito cuidado com medicamentos. Não saiam tomando medicamentos como se fosse água com açúcar. Evitar ao máximo. Principalmente ao uso excessivo de sintomáticos, a pessoa tem qualquer desconforto, já toma um medicamento. Medicamento que não está em nada tratando a causa, em nada. É um paliativo. É um paliativo que às vezes dá aquele alívio na hora, às vezes nem dá, mas que não resolve e que está ali intoxicando, muitas vezes sendo repetidos todos os dias, por exemplo, a linha dos analgésicos, dos anti-inflamatórios, dos antigripais, sendo usados repetidamente. Então, medicamento é uma grande fonte dessa intoxicação, inclusive debilitando, depreciando, deprimindo o sistema imunológico. Essa imunidade que a gente quer. É fruto de... muito de imunidade perdida é fruto de medicamento. E a Regina diz, boa pergunta, já tive hepatite quando criança e tenho receio, mas tomo a ivermectina. Bom, é uma das coisas que medicamento faz, é agredir o fígado, que é a primeira porta, né? Agora, já dá uma dica para vocês, a ivermectina não tem toxicidade hepática, é preciso que se saiba disso. Não tem. Mas medicamento é um grande risco, então cuidado. Agora, além de não intoxicar, que é a terceira dica que eu estou falando para vocês, é importante você ajudar a desintoxicar. Não intoxique seu corpo e ajude a limpar. Como você vai fazer isso? Existe a limpeza natural, né, que o corpo procura fazer, por exemplo, através do funcionamento intestinal. O intestino, como funciona, quando funciona, é uma via de limpeza, é uma via de liberação de detritos, de substâncias que são catabólicos, que sobram do metabolismo. A boa diurese, a urina, é uma via natural de desintoxicação. E daí porque é importante a abundância de água. Você falar em desintoxicar, em tirar venenos de dentro do corpo, isso não acontece sem água. Eu digo que nada se limpa, nem aqui fora no ambiente, nem aqui dentro do corpo, sem água. A água é a base. E não pode ser pouca água. É mesmo que eu pegar um copo d'água desse aqui e dizer, vamos lavar essa casa com esse copo d'água. É impossível. Não vai ser suficiente para limpar. Assim é o corpo não dispor de água em abundância. Então, ajude a limpeza do seu corpo, que ele está programado para fazer pelo intestino, pela urina, pela eliminação de mucosas, bebendo bastante água. O que mais? Tomando chá detox, chás naturais, chá de erva doce, cidreira, camomila, chá de maçã, chá de limão, chá de gengibre, são chamados chás detox, que ajudam nessa exoneração. O suco verde, quando você toma um suco verde de manhã, ele é mais do que um suco de nutrição, ele é um suco de limpeza. Quando você faz um intervalo maior entre as refeições, você está ajudando o seu corpo a se limpar, se desintoxicar, com um tempo sem trabalho digestivo, que ele aproveita para exonerar. Então, é fundamental para o corpo não reter toxinas, é você ter um bom intervalo entre as refeições. Daí porque é muito adequada a prática do comer 3 vezes ao dia, e não de 3 em 3 horas, que é uma coisa muito prejudicial. E muitas vezes até fazendo um jejum, que é outra prática fundamental que você contribui para a limpeza do seu corpo e fortalecer sua imunidade, é fazer jejum. Um jejum intermitente, você pula uma refeição, depois de algum tempo um jejum de 24 horas, até de 48 horas. Então, jejum é outra maneira extraordinária de você fazer a limpeza do seu corpo. E muito importante para essa limpeza, eu quero que vocês saibam assim, respeitem quando o seu corpo estiver fazendo uma limpeza extraordinária. O que é uma limpeza extraordinária que o próprio corpo faz? É uma diarreia, é um vômito, é a coriza, é a erupção de pele, é tudo aquilo que você vê que é exoneração,
que é a esterilização. Isso é um movimento de cura. Então, a diarreia não é a doença, a diarreia é o corpo exercendo uma reação para eliminar venenos, toxinas, substâncias que não podem ficar dentro do corpo. Daí porque hoje não se usa mais essa história de um remédio para prender intestino, a pessoa está com diarreia e toma um constipante, isso não se usa mais. Já matou muita gente, criança principalmente. Mas depois que saiu dessa história de dar remédio e prender intestino e passou a dar o soro caseiro, tomar água, a mortalidade foi lá embaixo. Então, respeite as suas reações de exoneração e entenda, meu corpo está se curando, ele está se limpando, está desintoxicando quando ele faz a diarreia, quando ele faz o vômito, quando ele elimina uma secreção da mucosa, tenha essa compreensão. E aí você deve, ao contrário, estimular a água de volta, hidratar e permitir que essa limpeza aconteça. Muita doença complica a ponto de matar em situações que as pessoas não respeitaram a defesa do corpo. O corpo faz uma diarreia, a pessoa toma uma medicação para cortar, vomita, toma um antiemético, um remédio para não vomitar. Tem febre, toma remédio para não ter febre. Veja, isso significa você está bloqueando a imunidade, bloqueando o funcionamento do mecanismo de defesa. E quando esse sistema é bloqueado, muitas vezes só o medicamento não é suficiente para segurar. E aí você vê muita morte acontecer, que não deveria acontecer se você tivesse deixado a defesa funcionar. Tá? A dica número 4, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, deixa eu trocar aqui, número 4, busque curar suas doenças. Porque vocês viram agora, por exemplo, nessa questão do Covid-19, a maior mortalidade nas pessoas chamadas do grupo de risco, e que pessoas são essas, especialmente aquelas que têm as chamadas comorbidades, que têm doenças associadas, agregadas, que têm o diabetes, tem hipertensão, né, tem o processo inflamatório, tem artrite, enfim, e geralmente pessoas multimedicadas, enfim, é curar as doenças, porque estar doente, não resolver os problemas de saúde, é se manter permanentemente em mau funcionamento. Não está funcionando bem. Tanto é que aquela doença está lá. E isso vai inibir, vai atrapalhar a imunidade. Então, procurar resolver. Por quê? Porque essas coisas têm cura. Então, não é assim, sou diabético, vou ficar diabético esta vida. Não, diabético é para resolver, a hipertensão é para curar, é para deixar de ser hipertenso, é para deixar de ser diabético, para deixar de ser artrítico, e tudo isso através de um programa adequado de tratamento do organismo dentro dessa visão que vocês estão vendo, mas para curar, não para paliar. Não para paliar. Essa é que é a questão. Então, eu, para ter uma boa imunidade, eu preciso deixar meu corpo funcionando bem, eliminar as doenças que ele possa apresentar. Mas dentro dessa ideia de resolução, de agir na causa, não em tomar medicamentos. Porque aí você vai encontrar, nessa realidade de tanta gente doente, como eu disse, hospitais lotados, clínicas, laboratórios, que a gente vê o uso excessivo de medicamentos. As pessoas estão num comportamento equivocado, primeiro de não saber viver sem adoecer. Não aprenderam, a maioria, o que você está aprendendo. Você está aprendendo a viver sem adoecer. E não sabendo disso, na hora que adoecem, elas só entendem como ajuda o uso de medicamentos. Eles não entendem outra coisa. Não entendem água como um componente fundamental de cura, não entendem o vômito como um componente fundamental de cura, não entendem a falta de apetite como um descanso do corpo para não ter trabalho digestivo, como um mecanismo de cura. Enfim, lançam mão de medicamentos. Então a gente vê isso porque é isso que tem sido estimulado. Adoeceu, tem remédio, para tudo tem remédio, espirrou, tem remédio, qualquer situação, qualquer queixa que a pessoa fizer, vai ganhar o medicamento. Mas
medicamentos que não são resolutivos, não curam, e que muitos são usados de maneira crônica, permanente, prolongada, e aí gerando os problemas, as complicações, o comprometimento da imunidade, as lesões no fígado e em outros órgãos. Então, tenha essa compreensão. Tenham essa compreensão. Isso é um item que eu gostaria muito que ficasse na cabeça de vocês. As doenças são para serem curadas, não paliadas, não enganadas, não controladas. Eu tenho pressão alta, mas está controlada. Não, você é para deixar de ser hipertenso. Deixar de ser artrítico, deixar de tomar uma fórmula pesada de anti-inflamatório, de cortisona. É exatamente assim. Você sabe, existe esse tratamento, existe essa linha, existe essa abordagem, existe essa medicina. Então, busque a cura. Não se contente em controlar e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos tomando medicamentos, muitos tomando 10, 15, 20 medicamentos. A quinta e última dica da nossa conversa de hoje é essa: viva contente. O estado emocional, o estado da maneira como estamos na nossa mente, né, tem uma influência forte, marcante na imunidade. Então, viver num estado de alegria, de contentamento, apesar dos problemas, olha que coisa interessante. Isso parece aquela receita mágica, como se diz, é fácil de dizer, mas olha, é exatamente assim. Entendam isso, valorizem isso, busquem isso, se permitam experimentar isso. Quer dizer, estado de contentamento é um estado que eu alimento ou eu não alimento. Eu posso alimentar permanentemente um estado de satisfação, de frustração com o que eu não tenho, com as dificuldades, e em nada valorizar o que eu tenho. Então, quando a gente diz assim, busque estar contente com o que você tem, contente com o que você é, sem significar que você não deva ter seus planos de conquistas, de novas aquisições, não. Mas elas não são a base da sua vida. Não ter ainda alcançado essas coisas que você pretende alcançar não é falta, não é causa de infelicidade. Até diz assim, né? Você já deve ter escutado essa frase, né? Rico é aquele que está contente com o que tem. Porque você tem pessoas ricas que, quanto mais ricas são, mais querem ter, mais sofrem para ter, mais se anulam para ter, mais destrói a saúde para ter, mais abandonam a família para ter mais roubam para ter. Então, rico é quem está contente com o que tem. Então, é buscar esse estado de contentamento, de satisfação. Isso é uma matéria que é muito bem demonstrada na medicina, na ciência, pela epigenética. São os estudos da epigenética, são os estudos que mostram a influência do ambiente no funcionamento da nossa célula e até dos nossos genes. Do ambiente, o que eu dou para a minha célula em função do que eu como, do que eu bebo, do grau de acidez que eu coloco a minha célula, do grau de nível de açúcar, de nível de substâncias tóxicas ou não, mas até o ambiente que eu dou para a minha célula através dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. A matéria é um estudo interessante que vocês vão encontrar muita coisa para pesquisar. Epigenética, influência do ambiente no funcionamento do organismo, da célula, do gene, mas ambiente entendido até com aquilo que nós pensamos, que nós sentimos. Então, à medida que nós alimentamos bons pensamentos, bons sentimentos de perdão, de paz, de harmonia, de gratidão, nós criamos no nosso corpo, o que nós chamamos assim, a bioquímica do bem. Produzem substâncias no corpo que vão estimular o cérebro e levar o estímulo desse funcionamento do lado do relaxamento, da calma,
da satisfação, da segurança, ao contrário do estímulo do lado da agitação, da tensão, da guerra, da luta, da sobrevivência, que é o lado da adrenalina, do cortisol, o lado que deixa a pessoa acelerada, agitada, estressada, finalmente. Então, quando a gente diz assim, quinta dica, né? Viva contente, busque isso, programe isso para a sua vida, programe. É uma questão de determinação. Finalmente, você, diante dessas orientações, então, você verá que essas orientações todas, eu fiz um conjunto, e é interessante que você reveja, assista de novo, grave, anote. Eu disse para você ter lá o seu caderninho de saúde, de dicas de saúde, é interessante, né? Diante dessas orientações, você vai ver que algumas você tem facilidade de colocar em prática, outras não têm, tem mais ou menos facilidade, enfim, algumas da mesma forma, com mais dificuldades para fazer, mas a regra é assim, procure fazer o seu melhor. O que eu falo e vou repetir muito para vocês é assim, determine-se a cuidar da sua saúde. Não deixem a saúde como um fator assim, entregue à sorte, ao azar, ao que pode acontecer, às fatalidades da vida. Não, você tem domínio sobre sua saúde. Por isso que eu digo, a saúde está em suas mãos, né? Então, você adotar esse, eu vou cuidar, e faça o seu melhor. E você vai ver que é uma progressão. Você começa com pouco, amanhã está fazendo mais. Você se surpreende fazendo muito mais do que você achava que fosse capaz. Eu vivo muito essa situação. Quando a gente passa as orientações, a pessoa diz, nossa, doutor, mas tudo isso... Quando fala de alimentação, então, alguns dizem assim, mas o que eu vou comer, então? Porque não pode isso, não pode aquilo outro, enfim, em alguma fase mais importante de um tratamento, você tira muitas coisas que precisam ser tiradas, né? Mas aí depois a pessoa volta, sabe, doutor, eu achei que não fosse capaz de fazer, mas fiz. E, enfim, a chave é você se determinar, eu vou cuidar. Porque ninguém pode fazer isso por você. A doença não é azar, não é fatalidade. Essa saúde que você quer, que é o maior desejo de todos, ela é conquista ou não é conquista? Ela é conquistada ou não é conquistada? Mas você precisa querer. Mas não basta querer, você precisa aprender. Você vai atrás, você aprende, aí você começa a praticar com maior dificuldade, com menor dificuldade, mas aquilo vai se estabelecendo na sua vida, vai virando rotina, e você colhe um bem-estar tão grande que você não quer mais viver de outra forma. E aquilo que no começo era dificuldade passa a ser uma banalidade, passa a ser uma coisa leve na sua vida. Então, você não fazer uma coisa prejudicial que você gostava, eu uso muito o exemplo do doce, porque realmente é uma das coisas das mais agressivas e prejudiciais quando usado em excesso inadequadamente. Então, a pessoa que imagina assim, que come doce todo dia e tem aquela ideia de que não consegue viver sem o doce. Mas aí ela tira, por uma razão ou outra, vai diminuindo, e aquele desejo desaparece. Aquele novo caminho, aquele novo jeito de viver, novo jeito de cuidar do corpo de maneira mais saudável, começa a prevalecer. E a pessoa vai ver que não é infeliz, porque não faz isso, porque não faz aquilo que estava acostumado a fazer. Então, tem essa determinação. Né? Por exemplo, quando você aprende que é preciso beber água em abundância, né, para ter boa saúde, para ter boa imunidade, você se determine, vou beber água em abundância. Porque é um dos itens mais importantes. Você imaginar que 80% das pessoas sequer bebe água que devia, é um grau muito alto de risco, né? Então, a decisão de mudar e iniciar um novo hábito que você aprendeu isso que é importante. Toma essa decisão. Né? Assim, valorize a informação, valorize o que você aprende e comece a praticar e os resultados de cura, de coisas que você vive tentando curar sem conseguir há anos, apesar de tantos medicamentos, de tantas consultas, de tantos exames, esses resultados serão a segurança e serão a força para você
seguir em frente. Foi assim comigo. Ou você acha que eu nasci bebendo água em abundância? Claro que não. Não bebia água também, não. Doce, eu já disse na live passada, né? Doce eu fazia, ajudava minha mãe a fazer tachos de doce. E não tinha um dia que não tivesse doce, de manhã, de tarde, de noite, e no lanche também. Mas eu vivi com essas práticas. Mas aí a gente aprende. Você vê fundamentação, você aprende, e você muda. Muda e o resultado diz para você, esse é o caminho. Né? Esse é o caminho. Aprendemos, mudamos, e as conquistas valem muito a pena. Eu convido vocês a fazer uma reflexão, se darem conta do elevado grau de maus tratos que as pessoas têm cometido contra o próprio corpo. E aí eu vou me permitir dizer que você pode estar cometendo contra seu próprio corpo, achando que não é bem assim não, ou seja, por desconhecimento, por descaso, por omissão, por estar no elevado grau de dependência dos prazeres, porque está enganado pela publicidade dos produtos alimentícios industrializados, enfim, mas é preciso se dar conta. E é por isso que há tanta doença. Então as pessoas se darem conta que não podem continuar agredindo o corpo da maneira como estão agredindo. Eu digo, agrida de vez em quando só, mas não todo dia, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo. O corpo não aguenta. Ele não aguenta e adoece muito. E morre cedo, se acaba cedo. Então, se dar conta dessa realidade e dizer, não, eu não posso fazer isso. Esse erro que eu cometo com os meus hábitos, eu não cometo em outras áreas da minha vida. Por que eu vou cometer contra a minha saúde, contra a minha vida? E a gente se dá conta disso. Porque aquilo que eu sei que é prejudicial, eu me sinto à vontade para dar para o meu filho, para manter na minha casa permanentemente, está lá na geladeira e a criança vai lá e pega a hora que quer. Por que eu me sinto à vontade para agir dessa forma? Então, a gente se dá conta que, na verdade, isso é tarefa nossa, é responsabilidade nossa, e nos propomos a fazer isso, né? Então, se dispor a aumentar a imunidade, porque a imunidade significa você zelar, você garantir sua saúde no presente e no futuro, contra esse vírus e contra outros que podem vir, contra essa cepa e contra outras cepas que poderão vir. É uma nova variante e que novidades poderão trazer. Então, quando você trabalha a imunidade, você está se protegendo contra o que vier. É a coisa básica. Então, assim, faça o que você quiser, mas não esqueça da sua imunidade. Não esqueça da sua imunidade. Esteja disposto sempre a aprender e fazer o seu melhor. E, finalizando essa palavra, mesmo sem ser perfeito. Quando eu mostro tanta coisa para ser feita, tanta mudança, mas todas são simples, eu não estou dizendo para você seja perfeito ou não adianta nada, ou faz 100% ou não adianta nada. Não. O corpo é fantástico. 10% que você faz, ele já agradece, ele já demonstra, melhora, ele já diz para você que legal, assim está melhor. É desse jeito. Então, cuidado, não espere perfeição, não exige a perfeição. Comece, inicie a sua caminhada. Assim, inscreva-se em meus canais no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube, e usufrua dessas orientações que já estão publicadas, tem muita coisa publicada já. E separe esse tempo para estudar, para aprender, a dedicar à sua saúde. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.